Se tem uma profissão que está em constante evolução e vem se adaptando às mudanças tecnológicas e sociais, é a de jornalismo. E se engana quem acha que o jornalista só trabalha em jornal, viu? As áreas de atuação são diversas. Isso porque eles são profissionais responsáveis por coletar, checar e compartilhar informações. Quer saber mais sobre a profissão de jornalista? Dá só uma olhada no que a gente tem no programa de hoje. No quadro Job do Dia, a Vanessa Nascimento vai mostrar um dos diferentes meios de comunicação que o jornalista pode trabalhar. Oi, Fernanda, o Job do dia de hoje está diferente, né? Eu estou retornando para o lugar de onde eu comecei. Você sabia que eu já comecei em rádio, trabalhei em rádio e foi muito legal? Hoje eu estou aqui, quem vai me receber é o Eloy Moreno e vai me dar umas dicas de como funciona esse mundo de rádio, o mundo de operação e o jornalismo dentro do rádio comercial. Fernanda. Também vamos falar sobre jornalismo local e conhecer o trabalho da equipe de imprensa aqui da Câmara Municipal. Áreas de atuação muito importantes para a informação da comunidade. A produção dos nossos textos, a gente busca fazer ele de uma forma mais simples, com uma linguagem mais informal, para que qualquer pessoa possa entender. O Estação Mercado está no ar. E quem nos ajuda hoje a deixar o programa bem informado para a comunidade surda que nos assiste é a Mayra Gonçalves, está aqui do meu ladinho. Mayra, obrigada pela parceria de hoje, viu? Vamos juntos nessa em mais uma edição. E quem está aqui no estúdio, eu tenho a presença do jornalista Elcio Costa, que atuou por 36 anos no jornalismo diário, também tem uma vasta experiência na área de assessoria de imprensa e treinamento de mídia. Elcio, seja muito bem-vindo ao Estação Mercado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar da profissão. O Elcio já estava aqui no Diálogos da Cidade falando sobre liberdade de imprensa recentemente, hoje está falando sobre a profissão de jornalista. Então, porque você tem muita coisa para contar, porque são 45 anos de experiência, né, Elcio? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais os maiores desafios, né, hoje no mercado atual dessa profissão, comparado àqueles 40 anos atrás. Olha, o que mudou no mercado de hoje é uma questão de velocidade. Então, hoje você gera informação, apura informação e transmite informação e também recebe informação numa velocidade muito maior do que tinha há 30, 40 anos, né? Quando eu comecei, ainda no jornal, a gente escrevia em máquina de escrever, coisa que hoje é peça de museu, né? Eu tenho algumas antigas em casa porque eu gosto, mas o que mudou basicamente foi a velocidade. E o surgimento também de novas mídias, né, fez com que essa velocidade, né, fizesse que aumentasse, né, a velocidade, né? Você acha que esse surgimento, né, ao longo do tempo foi positivo para esse mercado, Elcio? Tecnologia sempre é positiva. A gente não pode brigar com a tecnologia, né? Eu falei que eu comecei em máquina de escrever e a velocidade que nós ganhamos nesse tempo é graças à tecnologia. Eu lembro que o primeiro computador que entrou numa redação de um jornal brasileiro em 1981, 82, foi recebido com uma greve. Porque, segundo os jornalistas desse jornal, se não me engano, acho que foi na Folha, ele viria a suplantar, suprimir, determinar muitas funções que existiam dentro de uma redação. Eu acho que é uma visão estreita, né? Eu achei na época e acho ainda hoje, porque a tecnologia a gente usa ao melhor que a gente puder. Hoje, por exemplo, você dentro de um celular que está na sua mão, você tem um computador muito mais potente, muito mais eficaz do que tinha aqueles computadores iniciais do jornal. Exato. Então, tecnologia sempre é bem-vinda. Exato. Falando em celular, eu vou pegar uma colinha aqui, porque o nosso coordenador Samuel passou uns dados aqui muito importantes, porque olha só, quase 90% da população brasileira admite ter acreditado em conteúdos falsos. É o que revela uma pesquisa do Instituto Locomotiva e obtida com exclusividade pela Agência Brasil. Elcio, então assim, como é que você vê como as redes sociais influenciam, né, a nossa opinião, né, influenciam o jornalismo em relação desse profissional com o público também? Como é que você vem vendo? Pelas redes sociais, elas mudaram totalmente esse fluxo de informação que a gente estava acostumado há 30 anos, por exemplo, 20 anos atrás. Você mudou o modo como a informação é divulgada, né? Antigamente eram os jornalistas que tinham um monopólio da informação, os grandes meios, né? Os jornais, as rádios e TV. Hoje todo mundo pode gerar informação a partir de um celular na sua mão. Então, a emissão da informação mudou e como é que você absorve, você recebe aquela informação como
leitor, como público, que todos nós também somos, né? Agora, tem muita coisa boa e tem muita porcaria. Essa separação assim do joio do trigo, para usar uma expressão bastante popular, é o nosso desafio, principalmente de quem vive da informação, porque essa questão da fake news, ela acaba prejudicando todo um setor, todos os profissionais, né, que vivem de informação. Aí separando o joio do trigo, como você falou, vem as coisas ruins, como as fake news, né? Sim. Então, qual o papel do jornalista, né, nessa era do fake news, né, e como é que afeta a credibilidade da profissão? Porque as redes sociais atualmente são parte indissociável do jornalismo, especialmente no Brasil, onde 83% das pessoas consomem notícias online, sendo 64% principalmente por meio dessas redes sociais, né? Então, como a gente pode fazer? Olha, uma das coisas importantes que os próprios meios tradicionais, né, os meios tradicionais que eu vou chamar de rádio, sites, portais, emissoras de TV e jornais fizeram foi a checagem de informação. Então, tem institutos de checagem que checam determinadas questões que, de repente, entram nas redes como um rastrilho de pólvora, né? Queimando tudo, chegando a vizinha, a tia, o tiozão do churrasco e tal, e eles botam para frente. Então, a checagem da informação hoje já é uma realidade com base nisso. E, às vezes, também várias medições de comportamento do público hoje mostra que, ao mesmo tempo que ele, de repente, passa para frente uma informação exata, muita gente também procura, em determinados momentos, a chancela de veículos tradicionais. Então, é estimular um pouco esse aprendizado digital, que nós somos novos nisso, né? Nós somos muito novos, nós estamos começando a ver um mundo novo. Eu lembro que quando foi lançado os primeiros celulares no Brasil, né, a Claro fez um curso fantástico, e no final do curso, falei assim, ele vai ser usado inclusive como telefone. E a gente olhava uma cara do outro e falou, nossa, se fizer tudo isso, vai ser fantástico. E hoje ele faz muito mais do que aquilo. Muito mais, né? Exatamente. Então, inteligência artificial tá nós aí somos também. Novos num mundo que é muito diferente do que a gente está habituado. Exatamente. Elcio, a gente vai ter que ir para o intervalo rapidinho, mas você que está aí continua, viu, com a gente, porque olha só o que você vai ver depois do intervalo. Vamos falar sobre jornalismo local e conhecer a rotina dos assessores de imprensa da Câmara Municipal. Trabalho importante para informar a comunidade sobre o que acontece no Poder Legislativo. É daqui a pouco. Estamos de volta com a Estação Mercado e hoje a gente está falando sobre uma profissão que tem um compromisso fiel com a verdade e a transmissão de informações, a de jornalista. E aqui na Câmara Municipal existe um setor dedicado a informar a comunidade sobre o que acontece no Poder Legislativo. Eu estou falando da assessoria de imprensa. A repórter Luísa Minas foi conversar com uma das responsáveis do setor para saber como é o trabalho dos jornalistas do site da Câmara. É com você, Lu. Oi, Fê, tudo bem? Bom, hoje o programa está mais que especial, a gente vai falar do nosso mercado, né? O mercado do jornalismo. E, Fê, por isso eu fui até a imprensa aqui da Câmara Municipal para conversar com a responsável, né? Que faz as matérias e os textos que vão para o site de notícias aqui da Câmara. Vamos conferir? Então, Fê, e aqui na Câmara Municipal a gente tem o nosso site, que sempre é atualizado com as notícias para a população ter mais acesso. E quem toma conta, né, das produções, das matérias que vão para o site da Câmara é a Fernanda Mello, e é com ela que eu falo para trazer um pouco mais de informações. E, Fê, eu já começo te perguntando, em relação ao dia a dia, quais são suas atividades aqui na área da imprensa da Câmara? Bom, aqui nós temos 2 jornalistas, né? Eu e mais uma, 2 fotógrafos também que compõem a parte de imprensa. Todos os dias a gente coleta informações, né? A gente tem uma pauta que a gente faz semanal e através dessa pauta a gente é direcionado no material que a gente vai produzir, que vai subir no site. Então, todo esse trabalho é de produção, né? Os fotógrafos também têm uma demanda de fazer fotos externas e internas, né? Conforme a nossa pauta e a nossa demanda.
Então, todos os dias a gente está em atividade, produzindo texto, tudo relacionado ao trabalho aqui da Câmara, dos vereadores. Então, é um trabalho bem ativo. Então, Fernanda, agora eu te perguntando em relação à linguagem que esses textos vão para o ar, né? Como vocês fazem para que esse texto chegue de maneira mais simples? A gente sabe que a comunicação do legislativo é muito técnica e tudo mais. Então, como vocês cuidam para que esse texto seja acessível para toda a população? A produção dos nossos textos, a gente busca fazer ele de uma forma mais simples, com uma linguagem mais informal, para que qualquer pessoa, né, possa entender, ler e entender, porque realmente a linguagem legislativa é um pouco mais complicada, é um pouco mais técnica, né? Então, talvez nem todo mundo entenda. Então, a gente busca ter esse olhar para que qualquer pessoa possa entender. Nós vamos entrar agora no período eleitoral. Então, durante esse período, o conteúdo é mais restrito, né? Nós vamos seguir postando, mas com cuidado a mais por conta da legislação eleitoral. Certinho, Fernanda, muito obrigada pelas informações. E Fê, como a gente viu, o trabalho aqui da imprensa da Câmara é essencial para que os munícipes sempre tenham uma informação de qualidade. Voltamos com você aí no estúdio. Muito legal, Luísa, muito obrigada, viu, por você participar aqui do nosso programa. Fernanda, Mello, muito obrigada também por receber a nossa equipe aí, a Lu, o Péricles também. Aproveitando o assunto, a gente vai falar sobre uma lei municipal número 6.415, do dia 3 de novembro de 2003. Oficializa e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia Municipal da Liberdade de Imprensa, a ser comemorado anualmente no dia 2 de junho. A gente volta aqui para o estúdio para conversar com o Elcio Costa, que está ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre os desafios dessa profissão de jornalista. E aproveitando que a gente está aí com uma jovem, a gente viu agora uma jovem jornalista falando com a gente, né, uma outra experiente também. Elcio, sobre essa questão da formação, você acha que ainda o primeiro caminho, né, o melhor caminho para entrar nessa área é ainda fazer uma faculdade? Olha, eu sempre acho que o que forma um jornalista é o mercado. Eu sempre achei isso desde o início e continuo achando atualmente. A faculdade é um caminho para você fazer isso. A pessoa que entra na faculdade demonstra um interesse na profissão e vai passar por um período específico, alguns 3 anos, 4 anos, se dedicando a entender como é que aquela coisa funciona. E você também, além disso, além da técnica, porque a técnica é rápida, a técnica é fácil. Você aprende conceitos que são importantes para a gente que trabalhamos com uma profissão bastante humanista. É ética da profissão, que é muito importante, conceitos de sociologia, conceitos de cultura brasileira e outras ciências políticas, que são coisas interessantes e importantes na nossa profissão. Eu acho que a faculdade é um caminho, mas não é o único. O que forma realmente o profissional é o mercado. Quais habilidades seriam essenciais para esse profissional ter sucesso, se destacar no mercado? Primeira coisa, o jornalista tem que ter uma coisa que é essencial, é ser curioso. A segunda coisa é ele saber se expressar, transmitir o que ele apurou da melhor forma possível, ou escrevendo, ou falando, ou através de uma arte, de um gráfico, de um vídeo, né? Então, a facilidade de você decodificar aquela informação que você apurou, e às vezes você apura muita informação. Como é que eu transformo isso num produto fácil que seja entendido, né? Como foi dito na reportagem, né? Seja entendido pelo motorista de ônibus, pelo empresário, pelo engenheiro, pela dona de casa, pelo estudante, pelo idoso, tornar aquilo lá fácil compreensão. Então, ser curioso e saber transmitir, ter capacidade de sintetizar e transmitir a informação, isso é básico. E o resto é correr atrás, né? Tecnologia, você vai ter que acompanhar a mudança da tecnologia, vai ter que gastar muita sola de sapato, mas isso é básico em qualquer profissão. Exatamente, e gostar de gente, viu? Gostar de conversar com gente também é uma dica que eu dou para vocês aí que querem entrar nessa área. E uma outra coisa, Elcio, sobre as áreas de atuação que você vem vendo que tem mais destaque. A gente comentou das fake news, hoje já tem uma área só para isso, né? De checador de informação, né? Hoje em dia. Quais áreas que você vê que estão... Olha, a tecnologia expandiu, a tecnologia e o mercado expandiram, principalmente aqui na região de São José, do Vale do Paraíba, o mercado de trabalho. Eu falava com você um pouco antes, né?
décadas atrás você não tinha TV regional. Hoje você tem as 4 grandes emissoras do país aqui na região. Você não tem as experiências de TVs legislativas, né? São José, Jacareí, Taubaté, as câmaras têm TVs legislativas. As assessorias de imprensa, que antigamente eram as coisas assim, consideradas meio assim fora da profissão, erradamente, hoje elas estão extremamente fortalecidas. Isso sem falar no mercado digital, né? Que tem um potencial fantástico de absorção de gente, de criativo, revelando gente cada vez mais criativa. Então, acho que a profissão nossa hoje é uma profissão de N possibilidades. É muito bom ver esse mercado acontecer e desabrochar desse jeito. É verdade, e os caminhos, né, não só em TV, mas em jornais impressos, né, ou agora os podcasts também estão dando essas oportunidades, né, a rádio também está se reinventando sempre, achou que ia acabar, né, mas não acabou. A rádio sempre acaba, né? Exato, vai acabando. E nunca acaba. E nunca acaba, exatamente. Vai se reinventando sempre como qualquer outra profissão, tem que se reinventar, tem que ser curioso e buscar informação sempre também. Elcio, a gente vai dar mais uma pausa aqui no nosso papo, mas você que está aí, continue, tá? Porque agora a gente vai ver na prática como é que é o trabalho, depois do intervalo, na verdade, né? Como é que é o trabalho de jornalista em uma rádio da cidade, no quadro Job do Dia. A Vanessa Nascimento mostra como é o dia a dia de trabalho de um jornalista em uma rádio aqui da cidade. Eloy, tô aqui, as laudas estão impressas. Isso. O pessoal lá em casa deve estar se perguntando, mas com tanto computador, por que é importante a gente imprimir a lauda? Porque o papel nunca dá problema. É depois do intervalo. O Estação Mercado está de volta e chegou o momento da Vanessa Nascimento se aventurar em mais uma profissão no quadro Job do Dia. Ela foi ver e vivenciar o dia de trabalho de um jornalista em uma rádio da cidade. Vamos conferir? Isso aqui é do Jornal da Manhã, tá vendo? Eu tenho as sonoras aqui em cima que eu já deixo prontas, eu tenho as vinhetas aqui. Você aperta o control do teclado, Nossa, aqui? isto, e aí com o mouse você vai apertar com o botão direito em cima da vinheta EB. Pronto, ó. Limpamos. Que foi só uma pequena aula do que acontece no mundo do rádio. Estava conversando com o Eloy Moreno, que está nos recebendo aqui hoje, ao vivo, para todo o Vale do Paraíba. E olha só, Fernanda, aqui no Job do Dia de hoje eu só estou matando a saudade. Eloy, essa parte técnica, normalmente na M tem um operador. Sim, tem mas um na operador. FM, o jornalista, o locutor faz tudo. Exato, exato. Como que faz para entrar nesse mercado da locução e do jornalismo, Eloy? Olha, hoje a gente tem faculdade, tem graduação superior, então você pode procurar uma faculdade de rádio e TV ou uma faculdade de jornalismo, né? No caso até rádio e TV mudou um pouco, que agora é áudio e vídeo, né? Porque como você pode ver aqui no estúdio, tá cheio de câmera, a gente virou uma rádio com imagem. Então tem essas duas formações que basicamente são um ponto de entrada, né? É claro que quando a gente fala da formação teórica, é importante, evidentemente, mas paralelo à formação teórica, é importante que esse futuro profissional, principalmente quando a gente fala de jornalismo, ele tem que ser uma pessoa que vive a informação. Normalmente, quem que faz essa busca de notícias? Você que escolhe? Como que é feito? Nós temos uma equipe de jornalismo que providencia todo esse conteúdo. O jornal das 7 às 8 é jornal mesmo, jornalismo com entrevista, com informação. E depois, a partir das 8 horas até as 10 horas da manhã, mas principalmente das 8 até umas 8h40, 15 para as 9 mais ou menos, a gente começa a mesclar a programação musical também com algumas informações. Fernanda, anunciar e desanunciar música não é comigo, não sou locutora. Eloy, posso ler uma lauda no seu programa? Mas com certeza, Vou não fazer só isso pode como agora. deve. Eloy, tô aqui, as laudas estão impressas. Isso. O pessoal lá em casa deve estar se perguntando, mas com tanto computador, por que é importante a gente imprimir a lauda? Porque o papel nunca dá problema. Ao vivo, o papel ainda é, assim, pra gente principalmente, que faz tudo ao vivo, e o rádio é muito isso, muito improviso,
é extremamente interessante. Fernanda, a gente está aproveitando o momento entre música e break, né? Exato. O intervalo, a gente conversa um pouquinho, porque daqui a pouco tem notícia para contar. Eloy, muita gente deve estar se perguntando em casa, eu entro nesse mercado, como que é a questão salarial? O mercado paga o piso, é um salário bom, é uma coisa... Eu vou falar por mim, é muito mais paixão do que pelo dinheiro, né? Mas eu quero saber de você. Na verdade, o que acontece? A gente tem mercados, né? A nossa região ainda é uma região bem bacana, porque a gente tem um mercado de rádio bastante interessante aqui. Mas quando a gente fala de salários, os melhores salários ainda estão em São Paulo. Já foram melhores, a gente já teve períodos onde os salários de São Paulo eram muito bons. Hoje, talvez até pela quantidade de veículos de comunicação que a gente tem, incluindo internet e outras mídias, esse mercado, digamos assim, os salários não são tão significativos quanto já foram, mesmo falando de São Paulo. Falando em programação, tô vendo que já tá vindo aqui, onde eu aperto para abrir o microfone. Silêncio agora. Tá, vamos fechar aqui para não dar microfonia. Você vai apertar lá, atenção. Pode apertar? Calma. Em 3, 2, 1, vai. Os clientes com dívida no cartão de crédito rotativo poderão, a partir desta segunda-feira, fazer a portabilidade maior transparência no formato das faturas de cartão. De baixo. E ainda tem que apertar o botão certo, Fernanda. Olha só. Nossa, dá aquele calorzinho, né? É bom, o calor, é bom. o frio na barriga. Eu vou fazer o seguinte, eu fui aprovada? 100% aprovada. Fernanda, mais um Job do Dia aprovado. Eloy, obrigada, viu, Obrigado por me receber você. aqui. Esse foi mais um Job do Dia, eu te espero no próximo. Tchau, tchau. Eloy, querido, muito obrigada, viu, por você receber a Vanessa e o nosso cinegrafista Marcos. Vocês não têm noção, gente, eu preciso dizer aqui que o nosso editor, Renato Mota, ele se diverte. Todos esses momentos que Vanessa erra alguma coisa, deixa cair alguma coisa, ele se diverte um tantão. Então, Renato, quero te parabenizar, viu, por você editar maravilhosamente nossos jobs, nossos VTs aqui, viu? Obrigada mesmo de verdade, viu? Voltando ao nosso papo aqui com o Elcio Costa, que é jornalista, mais de 40 anos de profissão. Elcio, como é que você vê o futuro do jornalismo, né? Eu queria só resgatar um dado aqui, que a gente estava falando sobre legislação, sobre leis, né? Que em 2019, após 40 anos de vigência da regulamentação que exigia o diploma de nível superior para o exercício no jornalismo no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer pessoa, independente de formação, pode assumir as funções de jornalista. E aí, Elcio, como é que você vê o futuro dessa profissão? Eu espero que seja longo, porque a gente lida com uma coisa que é uma coisa importante, que é informação. Nós somos transmissores de informação. E contar a história está dentro do DNA nosso, como ser humano. A gente conta história desde o tempo da caverna, né? Verdade. E então, aquelas pinturas rupestres são uma forma de contar a história. E nós somos contadores de história. Eu perdi o medo de qualquer futuro da profissão vendo um debate uma vez dentro da Folha de São Paulo, onde eu trabalhei durante 10 anos, com Otávio Frias Filho, que era o diretor de redação da Folha. Ele falava, olha, não sei o que vai acontecer. Se o cara vai estar lendo um cristal líquido ou qualquer outra coisa, ou estar recebendo informação de uma outra forma que a gente não sabe. Mas vai ter sempre alguém passando aquela informação de alguma forma. Então, esses caras somos nós, né? Essas pessoas que passam a informação somos nós. Alguns pela rede social, digitando rapidamente o material e mandando, postando um vídeo, etc., que acontece no outro lado do planeta. Dito que a gente vai ter uma longa vida e espero que seja feliz. Que seja. Elcio, muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui na nossa TV Câmara, viu? Volte sempre, tá bom? Obrigado. Vida longa pra gente, nossa profissão. É isso, Mayra, muito obrigada pela parceria de hoje, viu? Volte sempre também com a gente aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 16h. Até lá, vai acompanhando a gente nas redes sociais e revendo todos os conteúdos no @TV Câmara SJC. Tchau!